Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando as proposições de leitura do Antigo Testamento, estamos lendo Salmos, capítulos 33, 34, 35 e 36. E no Novo Testamento nós estamos em Lucas, no capítulo de número 19. Lucas, logo no início do capítulo aqui, vai contar Jesus se encontrando com Zaqueu. É interessante nós lembrarmos do capítulo 18, porque um homem rico foi até Jesus para querer saber como ter a vida eterna. Zaqueu também era muito rico, era o maioral dos publicanos e rico. Lucas faz questão de dizer aqui no versículo número 2. E nós vamos ver que Zaqueu também quer ver Jesus, mas ele não vai até Jesus, ele fica de longe, talvez por ser publicano, com vergonha, sobe numa árvore para ver o que ele era de pequena estatura. Quem o vê antes de ele ver Jesus é o próprio Jesus. Jesus veio e fala que ele queria passar na casa dele, ir até a casa dele. Quando Jesus vai até a casa daquele homem ali, os fariseus, claro, estavam murmurando, porque ele foi para a casa de um homem que era considerado pecador. Zaqueu ali se levanta, ele não vai perguntar a Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Não, veja que quando alguém quer Jesus realmente, essa própria pessoa se prontifica a fazer aquilo que é necessário fazer. Essa é a genuína conversão. Quando o Espírito vem, toma a pessoa não vai até Jesus. O que é que eu preciso fazer para isso, para aquilo? Porque o Espírito mesmo coloca no coração daquela pessoa de fazer, e foi o que aconteceu com Zaqueu. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É maravilhoso nós vermos esse homem receber essa palavra de salvação. É um rico que recebe a salvação, porque realmente teve um encontro com Cristo, diferente daquele outro jovem do capítulo 18, daquele homem rico do capítulo 18. Mais abaixo nós vamos ver a parábola das 10 minas. Jesus vai propor uma parábola, diz o versículo 11, visse estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus vai trazer uma parábola para entender que o reino de Deus não se manifestaria imediatamente na sua plenitude. Eles deveriam entender isso. Por isso ele vai dizer que um homem, ele parte para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e depois voltar. O que esse rei faz, esse homem faz? Ele chama 10 servos, confia-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu volte. As minas eram como humanidade e valor. Cada mina valia 100 denários, ou 100 dracmas, ou 100 dias de trabalho de um homem. Ou seja, 10 minas eram 1000 dias de trabalho, tá? De uma pessoa, mas muito tempo ali de trabalho que aquela pessoa ali receberia. E Jesus, ele pega essas 10 minas e dá para eles ali, divide entre eles, dá a eles, cada um dá 10 minas, diferente da parábola do talento que ele dá segundo a capacidade de cada um, todos aqui vão receber 10 minas. Mas ele vai para essa terra distante. Porém, os concidadãos, seus concidadãos, o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que isso reine sobre nós. Veja que Jesus, claro, está falando dele mesmo. Ele veio até essa terra, foi enviado, mas ali os seus concidadãos, os seus, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Aquele homem volta. E quando ele volta, ele vai querer fazer uma prestação de contas com aqueles a quem ele deu as 10 minas. Veja bem que o que Jesus está dizendo aqui para nós diz respeito às nossas vidas. Ele veio, foi rejeitado e ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai requerer aquilo que ele já entregou em nossas mãos. Veja que alguém chega até ele vai falar sobre 3 pessoas, mas foram 10 que receberam, mas 3. Dentre esses 3, um disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. E aí ele fala, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, no versículo 17. Outro disse, no versículo 18, a mina rendeu 5. E aí ele terás autoridade sobre 5 cidades. E veio então outro, disse, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, seides onde não semeaste. E aquele ali vai receber uma palavra dura, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e sei onde não semeei? Por que não puseste meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu receberia com juros? E disse, tirai-lo a mim e dai-lo ao que tem 10 minas. Veja que
daquilo que Jesus tem nos dado, nós precisamos multiplicar, nós precisamos multiplicar. Não interessa quanto vai render, se vai render mais 10, se vai render mais 5, não interessa. O que interessa é que nós não podemos estar omissos a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Não podemos estar parados, não podemos estar estagnados, não podemos simplesmente nos contentar ao irmos à igreja quando bem entendermos, escolhemos um dia da semana. Não, nós precisamos ir e levar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus. Com certeza Deus te capacitou. Se você é um servo de Deus, se você tem um Espírito Santo, com certeza você recebeu um dom desse Espírito que habita em você e você precisa colocar isso em prática. Mas, e aqueles homens que rejeitaram ele? Finalzinho aqui da parábola, no versículo 27, Jesus diz: quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram reinar sobre eles, trazei-os aqui, executai na minha presença. Veja que na volta de Cristo não vai haver ali mais misericórdia. A misericórdia é hoje, a misericórdia é agora, que nós possamos aproveitar dessa misericórdia. E essa misericórdia que não vem ali, Jesus lamenta, mais uma vez, Lucas registra mais um lamento de Jesus sobre Jerusalém, a partir do versículo 41 até o 44, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto, agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão de pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A visitação daqueles homens, daquela cidade, era agora. O próprio Messias estava lá, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava presente. Eles não conseguiram perceber isso. E realmente a cidade foi destruída. Cerca de 40 anos depois que Jesus professa essas palavras, Jerusalém é totalmente destruída. Só sobra um muro de pé, que é o que nós chamamos hoje de Muro das Lamentações. E nós estamos reconhecendo o dia da nossa visitação. Jesus está te visitando agora, está falando contigo agora. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse áudio, mas entenda, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Cristo entregou talentos, entregou minas, entregou responsabilidades em suas mãos, e você precisa multiplicar isso, que nós possamos fazer isso levando adiante o Evangelho e trazendo mais e mais vidas ao reino de Deus. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.